Beleza, pessoal, vamos seguindo aqui o nosso estudo sobre fatoração e nós vamos abordar agora o segundo caso, que é o segundo tipo de fatoração, né, que é a fatoração por agrupamento. Mas antes de continuar, eu queria perguntar para você o seguinte: nós estamos estudando fatoração e você já sabe o que é fatoração? Você sabe o que é fator? Você se lembra? Se você não se lembra, vamos dar uma relembrada rápida aqui, ó. Eu vou dar exemplo com o número fácil aqui, eu vou dar exemplo com o número 12. Então eu pego o número 12, pego aqui o número 12, vou dividir ele em fatores primos. Você se lembra quais são os números primos? Números primos, ó, é o 2, é o 3, é o 5, é o 7, é o 11 e assim por diante, né? Eu vou dividir aqui o 12 em fatores primos. É só para você entender o conceito de fator e de fatoração, caso você não tenha entendido ainda, caso você não se lembre. Vamos lá, é importante saber disso. 12 dividido por 2, que é o primeiro número primo, né? E outra coisa, não é só porque é o primeiro número primo, é porque o 12 dá para dividir por 2. Se o 12 não desse para dividir por 2, eu tentaria por 3. Se não desse por 3, eu tentaria por 5. Não esquente, eu vou passar logo, eu vou abordar o assunto de divisibilidade. Por que eu sei que o 12 é divisível por 2? Porque o 12 é par e todo número par é divisível por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 é par, então dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 só dá para dividir por 3 mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. Ok. Na decomposição do 12 em fatores primos, quais números eu encontrei? Eu encontrei o 2 e o 3. Vamos lá, ó. Se eu pegar esses três números aqui e multiplicar todos eles, eu vou obter novamente o 12. Olha só. 2 vezes 2 vezes 3 vai ser igual a 12. Então, pessoal, cada um desses números aqui é um fator. É um fator do número 12. Como assim? Olha só. Se na decomposição do número 12 eu encontrei 2, 2 e 3, então significa que cada um desses números aqui é um fator. Nesse caso aqui é um fator primo, né? Porque eu decompus, eu dividi o número 12 em fatores primos. Então, só para ficar mais claro aqui, ó, esse primeiro número 2 aqui seria o fator 1, esse segundo número 2 seria o fator 2 e esse número 3 aqui seria o fator 3. Fator é cada um dos elementos de uma multiplicação. Fator é cada um dos elementos de uma multiplicação. Olha só o 6 aqui, por exemplo. Ó. Se eu pego o 6, decomponho ele aqui, ó, divido por 2, que dá 3. Divido por 3, que dá 1. Coloco aqui, ó, 2 vezes 3 igual a 6. Então, o 6 é composto por dois fatores. Pelo fator 1, que é o 2, pelo fator 2, que é o 3. Então, o 6 é composto por dois fatores, o 2 e o 3. Fator é cada um dos elementos de uma multiplicação. Tudo bem? E isso é válido tanto para números, seja ele natural ou não, como para expressões algébricas, que são esse tipo de expressões aqui, ó, que envolve ou somente letras ou letras e números. Então, fatorar é pegar um número maior e dividir em números menores, e ele, se multiplicando, recompõe o número original. Desse mesmo modo aqui, ó. Se eu multiplicar aqui, ó, o 2 com o 3, eu recomponho o número 12. Se eu multiplicar aqui, ó, o 2 com o 3, eu recomponho o 6. Então, fatorar é dividir um número maior em números menores, que, se multiplicando esses números menores, recompõe o número original. Assim também funciona para as expressões algébricas. Eu pego uma expressão algébrica como essa daqui. Se eu pegar essas expressões menores e multiplicá-las entre si, eu volto a ter a expressão original. Ok? No caso da letra B aqui, ó. Se eu fatorar essa expressão aqui, eu vou encontrar duas ou três expressões menores do que ela, mas se eu multiplicar essas expressões entre si, eu volto a ter a expressão original. E cada uma dessas expressões menores que se multiplicam é um fator. Tá ok? Entendeu bem o que é fator? Mais ou menos. Vamos seguindo em frente. Deixa eu dar uma limpada na tela aqui.
E como funciona a fatoração por agrupamento? Não sei! A fatoração por agrupamento funciona assim, ó. O padrão dela é esse, ó. Ela aparece um polinômio com 4 monômios e na hora de eu fatorar, eu tenho que agrupar esse polinômio de 2 em 2, ó. Ou seja, um binômio e depois outro binômio. Sempre tem esse padrão aí. São 4 elementos que aparecem, ou seja, são 4 monômios que aparecem e eu agrupo de 2 em 2. E aí, o que eu faço com cada um desses dois? Eu extraio o elemento, ou seja, o fator que é comum entre esses dois. Fator é o elemento de uma multiplicação, se lembre disso. Então, vamos voltar aqui, ó. AX mais BX. Quem é o fator que é comum nesse binômio aí, ó? AX mais BX. É o fator X. Por que o fator X? Porque o fator X tem tanto no monômio AX como no monômio BX. Então, o X, o fator X, é o fator comum nesse binômio aqui. Então, o que eu faço com ele? Eu coloco ele em evidência e já abro o parêntese aqui. Lembrando que esse sinal de multiplicação aqui, ó, ele é dispensável. Eu coloquei aqui, mas se não tivesse, eu tivesse colocado assim, ó, x, abre o parêntese, a mais b, eu já devo saber que mesmo não tendo nada aqui, eu devo saber que isso é uma multiplicação. Então, esse pontinho aqui, ele é dispensável. Mas no caso aqui, quando eu preparei o material, eu deixei. O que se faz agora? Ó? Depois de achar o fator comum, o que a gente faz? Pega o monômio e divide pelo fator comum. Eu vou pegar aqui, ó, o monômio AX, e dividir pelo fator comum, que é o X. Então, dividindo AX por X, como é que fica? Corta o X com o X, sobra o A. E eu coloco aqui o A, ó, como foi colocado aqui. Coloquei o A. Depois eu divido o próximo monômio, né? BX dividido por X. Corta o X com o X, sobra o B. Coloco o B aqui. O sinal de mais estava aqui, ele veio para cá. Então, eu já fiz aqui esse binômio aqui está resolvido. Ó. Eu vou para o próximo binômio. Primeiramente, coloco em evidência o fator comum a esse binômio. Quem é o fator comum a esse binômio? O fator comum é o que tem em ambos os monômios. Nesse monômio tem o y, nesse monômio tem o y. Então, o fator comum desse binômio é o y. Coloco o y em evidência aqui, ó. Depois de eu colocar em evidência, o que eu faço? Pego o primeiro monômio, que é a y, divido por y. Então, como é que fica? AY dividido por y, corta aqui. O que sobra? Sobra o A. Coloco dentro do parênteses aqui, ó. Continua a conta. BY dividido por y, que dá o quê? Corto o y com y, dá B. Coloco aqui dentro do parênteses também, e aqui, como é o sinal do mais, vem para cá também. Aí, olha só. Deixa eu só apagar isso aqui. Olhando, então, pessoal, para essa expressão aqui, ó, o que eu enxergo? Que formou um novo binômio. Como assim um novo binômio? Olha só. Você se lembra do conceito de monômio que eu disse lá? É claro! Isso daqui é um monômio. Isso daqui é outro monômio. Então, aqui, um monômio mais um monômio formam um binômio, não é isso? É verdade. Formou um novo binômio aqui. E esse binômio tem um fator comum. Quem é o fator comum desse binômio aqui? É o fator A mais B. Então, nesse monômio aqui tem o fator A mais B, nesse outro monômio tem o fator A mais B. Coloco esse fator em evidência. Olha só, coloquei o fator A mais B em evidência. Depois de eu colocar o fator A mais B em evidência, o que eu faço? Pego o monômio x vezes A mais B e divido pelo fator que eu coloquei em evidência. É como se fosse assim, ó, x vezes A mais B, que é o monômio aqui, né? Divido pelo fator que eu coloquei em evidência, que é o fator A mais B. O que eu faço aqui para resolver essa divisão? Corto esse com esse. O que sobra? Sobra o x. Esse x eu coloco dentro do parêntese que eu abro logo depois de eu encontrar o fator
comum. Coloco aqui, ó, x. Beleza. Próximo monômio aqui, ó. Como é que fica? Y vezes A mais B dividido pelo fator que está em evidência. Quem é o que está em evidência? É esse daqui, ó. A mais B. Então, eu divido aqui, ó. A mais B. Como é que divido isso aqui? Corta isso com isso, que são iguais, né? E tem uma multiplicação aqui entre eles. Sobra Y. Então, eu coloco o Y aqui, ó. Dentro do parênteses que eu já tinha aberto quando eu achei o fator comum. Como aqui na frente do y é o mais, vem o mais para cá também. Ele passa a bagunça aqui. Então, qual foi o resultado que deu? Deu esse daqui, ó. A mais B vezes x mais y. Essa forma aqui, do jeito que está essa expressão aqui, essa é a forma fatorada dessa expressão inicial aqui. Desse polinômio com 4 monômios, ele resultou numa expressão final com um só monômio. Um monômio composto por 2 fatores. Esse fator aqui, mais esse fator aqui. Ok? Então, é assim que sempre vai acontecer. Esse é o padrão do caso de fatoração por agrupamento. Vamos resolver essas 5 questões aqui, ó. E aí nós tiramos todas as dúvidas que possam ter restado ainda. Vamos lá? Bora! Hora do show! Começando pela letra A aqui. Como é que a gente faz? Então, olha só. Primeiramente, a gente tem que saber que pega de 2 em 2 os fatores aqui, ó. Nem sempre eles vêm na ordem bonitinho assim não, mas esse primeiro aqui é só para a gente dar uma treinada básica. Vamos lá, na calma aqui, ó. Então, eu pego esses 2 fatores aqui inicial, eu pego no caso esse binômio aqui, e depois esse binômio aqui. Trabalhando esse primeiro binômio, como é que fica? O que que tem comum entre os dois? O que que tem comum entre esses 2 binômios aqui? É o x? Não, porque o x tem só nesse segundo aqui. Não tem x nesse primeiro, então não é x. É o n ao quadrado? Não, não é o n ao quadrado, porque nesse segundo aqui não tem n ao quadrado, tem somente o n. Então, o que tem em comum entre eles dois é o quê? É o n. O n é o fator comum entre eles. Então, olha só, já achei o fator comum. Depois de achar o fator comum, eu abro logo o parêntese. Olha, lembra dessa sequência. Depois de eu achar o fator comum, eu abro logo o parêntese. Lembra que vai ser sempre assim. Achei o fator comum que é n, e agora o que que eu faço? Divido o monômio pelo fator comum. Então, n ao quadrado dividido por n, se você não souber de cabeça, a gente faz aqui, ó. N ao quadrado dividido por n, o que que dá? Corta esse n com um n daqui. Aqui era 2, né? Era n ao quadrado, então ficou somente 1. N elevado a 1 é a mesma coisa que n. Então, o resultado aqui dentro vai ser n. Muito bem. Apago aqui e continuo a conta. Agora, nx dividido por n. Nx dividido por n. Sempre o monômio dividido pelo termo em evidência, pelo fator em evidência, pelo fator comum, né? Então, nx dividido por n, corta n com n, que vai dar x. Lembrando que é o sinal acompanha aqui, ó. Mais x. Ok, já resolvi o primeiro binômio. Deixa eu apagar aqui. Vou para o segundo binômio agora. Quem é o segundo binômio? NC mais CX. NC mais CX. Quem é o fator comum desse binômio? Vamos lá. É o C? É o N? Não, porque não tem N aqui. Então não é o N. É o X? Não, porque só tem o X aqui no último, mas não tem aqui. Então o fator comum é o C. O C que tem em ambos os monômios. Então, o fator comum aqui desse binômio é o C. Já que o C é o fator comum, vamos colocá-lo em evidência. Então, aqui vai ficar C, abre o parêntese, porque a regra é sempre essa. Depois que eu achar o fator comum, abro logo o parêntese. E aí depois, divido cada monômio pelo termo em evidência, pelo fator comum. Ou seja, pelo fator que ficou em evidência. Então, NC dividido por C, corta C com C, sobra n. Então, aqui dentro fica o n. Próximo monômio. Vou colocar aqui, ó, cx dividido por c, corta o c com c, sobra x. Como é o mais que está aqui na frente, mais x. Ok? Fácil, né? Deixa eu apagar aqui. Olha só. Formou
um binômio, formou um binômio. Então, aqui é um monômio, aqui é outro monômio, formou um binômio. E nesse binômio eu percebo que tem um fator comum a esse binômio, que é o n mais x. Olha só, pessoal, só para realmente ter certeza que você está entendendo, ó. Aqui, ó, é um fator, seria o fator 1. Aqui é o fator 2. Aqui, desse monômio aqui, ó, é o fator 1. E desse monômio aqui é o fator 2. Fator é cada um dos elementos de uma multiplicação. Tá ok? Então, esse fator 2 aqui, ó, ele é comum tanto para esse primeiro monômio quanto para esse segundo monômio. Então, vamos colocá-lo em evidência. Deixa eu só apagar aqui. Vamos colocá-lo em evidência, então. N mais x é o fator comum. Logo depois de eu achar o fator comum, eu abro parêntese. E no momento que eu abro parêntese, já significa automaticamente que tem uma multiplicação aqui, a qual eu não preciso nem indicar. Então eu vou tirar, porque no uso comum mesmo da matemática não é colocado esse pontinho aí. Então vai ficar assim, n mais x, abro parênteses. Aí agora o que eu faço? Divido esse monômio aqui pelo fator comum. Como é que fica então? N mais x dividido por n mais x. Corto esse com esse, porque são iguais. Sobra o n. Então aqui dentro fica o n. Limpo isso daqui. Continua a divisão agora. Como assim? Pego esse monômio. Então vai ficar c n mais x dividido pelo termo em evidência. O termo em evidência é esse aqui, né? Que é o fator comum. É o n mais x. O que dá? Corta esse com esse, sobra o c. E como quem está na frente do c aqui é o mais, ó, vem mais c. Apago isso aqui também. E pronto, está resolvida a questão. A forma fatorada dessa expressão aqui é essa expressão aqui. Tudo bem? Então é isso. O que foi que eu fiz? Eu peguei essa expressão maior aqui, peguei essa expressão maior aqui e transformei nessa expressão decomposta. Então, no caso que ela é formada por duas expressões menores que se multiplicam. Mas se eu fizer a multiplicação dessas duas expressões aqui, se eu multiplicar uma pela outra, se eu multiplicar essa primeira expressão aqui por essa segunda expressão, volto a achar essa expressão aqui. É a prova de que essa fatoração está certa, é isso. Se eu multiplicar um fator pelo outro, eu volto até a expressão original. Isso prova que essa fatoração está correta. Tudo bem? Deixa eu limpar aqui. Vamos para a letra B.